Olá, tudo bem? Me chamo Marcel Hasegawa e estamos aqui hoje para falar de quatro assuntos: Conte C, Conte Cs, validação de dados em formato de lista e remoção de duplicatas dentro do Excel. Vamos lá para a tela? Primeira coisa, gente, essa planilha está disponível para download abaixo da descrição para que você possa tentar repetir o que a gente está aprendendo aqui na aula, tá? Então, olhando aqui uma tabela, imagina que você tem uma tabela onde você guarda a data de eventos, quem foi o vendedor, que estado e qual foi o valor que esse cara ele executou naquela data em vendas. E aí, eu quisesse entender qual foi o número de eventos. Imagina que tem uma planilha histórica, ela pode ter 10 mil linhas, 15 mil linhas, 30 mil linhas, 1 milhão de linhas, tá? Então, a gente pode usar uma função para isso. A função que eu vou sugerir para vocês aqui nesse caso é o conte-c. Por que o conte-c? Porque existe um critério que eu gostaria. Então, eu vou começar com ela, igual conte.c, que é o nome da função, abro parênteses, clico sobre qualquer campo aqui preenchido. Aqui nesse caso eu vou pegar o estado, tá? Então clico sobre estado, Ctrl Shift seta para baixo, selecionei todo o intervalo que eu desejo. Então se você tivesse 500 mil linhas, seria muito mais fácil selecionar dessa maneira. Ctrl Shift seta para baixo, tá? Ponto e vírgula. E aí, o que eu desejo? Eu desejo todos os valores que são diferentes de vazio. Como que eu falo para o Excel que eu quero diferente de vazio? Então, eu digito aspas, o símbolo de menor maior, depois o símbolo de maior menor e fecho aspas. Isso para o Excel, ele entende que é diferente de vazio. Tá? Nessa sintaxe é diferente de vazio. Fecho parênteses, dou um Enter. Ó, tive 17 eventos. 17 eventos que ocorreram aqui na planilha. Ó, se eu selecionar aqui, como tem pouco campo, selecionei os campos aqui, ó, aqui embaixo em contagem, está dizendo que a gente tem 17 itens, tá? Então, fica muito produtivo. E agora, se eu quisesse, por exemplo, filtrar por vendedor, eu quisesse deixar isso dinâmico, então, ó, eu vou clicar no vendedores que estão aqui, Ctrl Shift seta para baixo, vou copiar o texto, então Ctrl C, né? Vou vir aqui, ó, vou clicar na célula M3, tá? E vou colar como valores, clique com o botão direito, a opção colar como valores, que é são 2, 3, colei, né? Clico aqui na letra, na coluna M, seleciono a coluna toda e vou remover duplicatas. Vocês já vão entender o que eu quero fazer. Na hora que ele selecionou, ele falou, ó, você deseja remover as duplicatas das células selecionadas na coluna M? Sim. Então eu digito OK. Ficaram, gente, ó, 6 valores exclusivos, que são únicos. Isso é a minha relação de vendedores. Então eu posso digitar aqui, ó, relação de vendedores. Vou colocar uma cor aqui, então vem em página inicial. Vou colocar uma cor aqui azul, tá? E o texto em branco. Vou dar 2 cliques aqui entre a M e a N, ó, quando ele fica com esse formato de seta apontada para os dois lados. Ele redimensionou. Então eu tenho a relação de vendedores, que são essa relação que está aqui. Eu quero levar essa relação para uma validação de dados em formato de lista aqui nesse campo amarelo. Então como que eu faço? Ó? Com o campo amarelo selecionado, ó, então ele está clicado, ó, eu venho lá em dados, vou em validação de dados, escolho validação de dados e eu falo que minha validação de dados eu quero ele no formato de lista. Então eu clico aqui na seta, escolho a opção lista, ele trouxe essa informação do jeito que está aqui, vou clicar nessa seta apontada para cima, ele vai virar esse campo que está aqui, vou carregar ele para aqui para o lado para ficar mais fácil, tá? E aí quais dados eu desejo? Os dados que estão aqui. Então eu posso clicar sobre o valor, Ctrl Shift seta para baixo, selecionei o intervalo, ó, então ele está selecionando o intervalo de M2 a M6, clico aqui na setinha para baixo, ele voltou para o box que estava aqui e dou um OK. Olha que bacana agora, olha o que aconteceu com esse campo, ele virou um campo de lista. Agora eu consigo selecionar os nomes dos vendedores, isso me dá produtividade. Então aqui eu vou fazer agora a fórmula do conte-c, ó. Igual, eu desejo o quê? Eu desejo conte-c. O que eu desejo? Eu desejo que nesse intervalo eu possa filtrar o nome dos vendedores. Então vou clicar sobre o primeiro vendedor, Ctrl Shift seta para baixo, selecionei o intervalo que eu desejo, ponto e vírgula, que ele seja igual a quem? Seja igual ao valor que está nessa célula. Clico nele. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, como não tem nada selecionado aqui, ele trouxe 0. Mas se eu vier aqui selecionar, por exemplo, Márcio teve 4 eventos.
Se eu vier aqui agora e selecionar Marco, Marco também teve 4 eventos. Maia teve 3 eventos. Então isso dá produtividade para a gente nas análises. E quando que eu uso a fórmula CONT-CES? Quando eu tenho mais de um critério. Então vou fazer a mesma brincadeira. Eu quero filtrar vendedor por estado. Então vou copiar os estados, ó. Cliquei sobre estados, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C no teclado, copiei. Vou vir aqui na célula O, vou clicar na O2, cliquei lá. Vou colar, então clique com o botão direito, colar valores. Cliquei com o botão direito, colar valores. Seleciono a coluna, vou lá em dados, opção remover duplicatas. Né? Ele está perguntando aqui, deseja remover duplicatas da coluna O? Sim, é o que eu desejo. Ok. Aí ele deu a mensagem aqui, ó, 21 valores duplicados encontrados, 4 valores exclusivos restantes, ok. Então restaram lá os valores dos estados. E aqui eu posso colocar aqui, relação de estados. Tá? Vou aplicar a mesma formatação daqui, então eu clico sobre aqui, vou lá em página inicial, pego o pincel e aplico o pincel aqui em cima. Trouxe a formatação, dou 2 cliques aqui e os campos estão aqui. Então, qual que é a ideia? Eu posso vir aqui e incluir uma validação de dados, fazer todo aquele processo de ir lá em dados, não sei o que lá, ou posso simplesmente copiar esse campo e colar esse campo aqui, ó. Ele vai trazer os vendedores, ó. Já estava pronto, eu não preciso fazer de novo esse campo, eu não preciso perder tempo fazendo. E o estado, como eu não tenho, eu vou aplicar a formatação, ó. Deixa eu voltar. Ó, venho simplesmente aqui, ó, Ctrl C, clico em selecionar vendedor aqui embaixo, Ctrl V e acabou. Tá? Eu não preciso fazer a validação de dados de novo porque ela já foi criada. Agora, para o estado, não. Então, eu clico sobre a célula do estado, vou lá em dados, validação de dados, seleciono validação de dados, escolho a opção lista, clico na seta para cima, seleciono o intervalo, clico na seta para baixo, aperto OK e minha lista está pronta. Ó. Então, eu tenho os 3 estados. Vamos fazer o CONT-CES agora. Então, eu desejo o quê? Eu desejo igual CONT-CES. Então, ele tem o S no final. Abro parênteses. Primeiro intervalo que eu quero são os vendedores. Então, clico sobre o primeiro. Ctrl Shift seta para baixo. Selecionei o intervalo. Ponto e vírgula. Seleciono o critério que já está aqui, ó, que é Maia. Cliquei sobre Maia. Tá? Que foi o nome que ficou aqui selecionado a última vez. Ponto e vírgula, qual que é o segundo critério que eu desejo filtrar? O estado. Então, clico sobre estado, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, qual que é o segundo critério que eu desejo? É o critério que está na coluna aí, que é o estado. Fecho parênteses, dou Enter. Vou colocar aqui para a esquerda só para a gente poder olhar a sintaxe. Então, coloquei aqui alinhado à esquerda, vou dar um F2. O que ele está falando? Olha, gente, que bacana. Ó. Em azul é o intervalo que ele selecionou em azul, exatamente a mesma coisa. Que ele está comparando com qual critério? O critério que está em vermelho, H7, que é o critério que está aqui. Qual que é o próximo, a próxima validação de dados? O estado, que está na cor roxa, que está comparando com o valor da célula verde, dou um Enter. Ele trouxe 0 aqui. Né? Por que ele trouxe 0 aqui? Porque eu não tenho nenhum estado selecionado. Eu venho aqui agora e seleciono o estado do Rio de Janeiro, então eu sei que a Maia, ó, deixa eu centralizar o texto, eu sei que a Maia, ela teve uma venda no Rio de Janeiro. E em São Paulo ela teve alguma venda? Ela teve uma venda também. Em Santa Catarina? Santa Catarina também ela teve uma venda. E a Milene? A Milene teve 3 vendas em Santa Catarina. Mas ela teve alguma venda em São Paulo? Teve uma venda em São Paulo. Então eu faço análises muito rápidas usando esse formato. E operações comparativas, né? Então vou imaginar que eu quisesse trazer todo mundo aqui que foi maior que 25. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui em cima, maior que 25. Maior ou igual, tá? A 25. Então eu venho aqui, ó. Opa, F2, deixa eu arrumar. Eu venho aqui, clico sobre essa célula e vou fazer a fórmula. Igual, cont.c, como é um critério só. Aonde está o intervalo? O intervalo está aqui, então eu seleciono ele. Selecionei intervalo, ponto e vírgula. Que ele seja, como é maior igual a 25, eu preciso abrir aspas. Então, ele tem que ser maior, ó. Então, maior ou igual a 25. Fecho aspas e fecho parênteses e dou um Enter. Então, eu tive 12 eventos
maiores que 25. E se eu quisesse trazer que fosse igual a São Paulo? Mesma coisa, ó. Igual, conte.c, seleciono o intervalo, onde está o critério, ponto e vírgula. Como é um texto, eu abro aspas, digito SP, fecho aspas e dou um Enter. Então eu tive 6 eventos em São Paulo. E se São Paulo estivesse digitado aqui, eu quisesse trazer ele... E se o 25 tivesse aqui, eu quisesse concatenar o valor com 25, né? Então, vou imaginar o seguinte, ó. Igual, conte.c, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, que ele fosse maior ou igual a 25. Então é a mesma coisa, ó. Abro aspas, maior, igual. Só que agora, como o valor 25 está na célula de cima, eu quero pegar o valor, eu fecho aspas e preciso concatenar essa célula. Então eu uso esse símbolo que está aqui na tela, do teclado, que é o S comercial, né? E clico sobre a célula e fecho parênteses. Então agora eu estou usando uma variável como numérico. Dou um Enter, ó, ele trouxe 12 eventos exatamente como estava aqui. E aqui eu tenho uma vantagem. Qual é a vantagem? Agora saber agora quantos eventos foram acima de 30. Digitou 30 aqui, ele vai modificar o valor embaixo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, curta o vídeo e me ajude, gente. Obrigado e até mais.